Vamos abrir nossas Bíblias na Epístola aos Hebreus, capítulo 1. Vamos a abrir las Biblias en Hebreos, el capítulo 1. Vamos ler os 4 primeiros versículos. Vamos a leer los primeros 4 versículos. Hebreos, capítulo 1, los primeros 4 versículos. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, a quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas, hecho tanto superior a los ángeles, cuanto heredó más excelente nombre que ellos. Vamos ter uma palavra de oração. Vamos a orar. Querido Pai Celestial, Querido Padre Celestial, com confiança nos achegamos a Ti mais essa tarde. nos allegamos a Ti confiadamente en esta tarde, Em nome do Teu Filho, Jesus Cristo. en nombre de tu Hijo Jesucristo. Pedimos ao Senhor que venha nos conceder graça e misericórdia. Pedimos al Señor que nos conceda gracia y misericordia. Dá-nos espírito de sabedoria e de revelação. Danos un espíritu de sabiduría y de revelación. Ilumina a nós a Tua palavra. Ilumínanos con tu palabra. Fala-nos ao coração. Habla nuestro corazón. Precisamos de Tua palavra mais que do pão. Necesitamos de tu palabra más que necesitamos de pan. Entregamos nossas vidas a Ti e esse tempo a Ti. Entregamos nuestra vida y este tiempo a ti. Confiamos na habilitação do Teu Espírito Santo. Confiamos en la habilitación, la ayuda de tu Espíritu Santo. Em nome do Senhor Jesus oramos. Oramos en el nombre del Señor Jesús. Amém. Amén. Irmãos, no domingo nós fizemos uma introdução dessa epístola. En el domingo hicimos la introducción de esta epístola E nós vimos algumas marcas daqueles que receberam essa epístola. y observamos algunas de las marcas de aquellas personas que recibieron la epístola. Vimos 4 ou 5 características. Vimos 4 o 5 características de esas personas. A última delas que nós vimos Y la última característica que vimos nos tornou evidente que esses destinatários da epístola nos mostró que esas personas que recibieron la epístola estavam rodeados pela palavra, estaban rodeados por la palabra, mas não estavam ouvindo realmente. pero de hecho no la estaban escuchando. E lemos o capítulo 4, versículo 2 dessa epístola. Y en el capítulo 4 y versículo 2 Nós vimos que a palavra que eles ouviram vimos que las palabras que oyeron não lhes aproveitou porque não foi mesclada com a fé naqueles que a ouviram. no les aprovechó el oír la palabra por no ir acompañada de fe en los que la oyeron. Então nós falamos que a palavra de Deus, Entonces dijimos que la palabra de Dios, ela sempre tem uma expectativa de vida. ella siempre trae consigo una expectativa de vida. Para usarmos uma figura para melhor entendermos isso, Usando una figura para entender mejor, quando um dentista prepara aquele material para se colocar nos dentes, cuando el dentista prepara el material que usa para colocar, rellenar los dientes, aquela liga chamada amálgama, ese material, la liga, esa amálgama, aquele amálgama é composto de prata e outros materiais. es compuesto de plata y otros materiales. Enquanto eles estão separados, Cuando esos materiales están separados, não foram ainda misturados com o mercúrio, antes de mezclarlos con el mercurio, eles são o que são. son lo que son. Nós temos o mercúrio de um lado Entonces, por un lado tenemos el mercurio e, por outro lado, esses metais, y por otro lado tenemos esos metales, prata e outros metais. la plata y otros metales. Quando esses elementos são misturados, Pero cuando esas cosas son mezcladas, nós temos, no máximo, 10 minutos el dentista tiene en lo máximo 10 minutos para fazer o seu trabalho e colocar aquele material nos dentes. para trabajar y poner ese material en los dientes. Se passar esse tempo, Porque si pasa ese tiempo, más de 10 minutos, esse material se tornará endurecido el material se pone duro e não é mais maleável. y ya no se puede doblar, no se puede manejar.
Assim com a palavra de Deus. Así ocurre con la palabra de Dios. Quando Deus nos fala a sua palavra, Cuando Dios nos habla su e palabra, assim começa a epístola aos Hebreus, y es así que empieza la epístola a los Hebreos, Deus nos tem falado pelo Filho. Dios nos ha hablado por el Hijo. Quando o Espírito Santo toma a palavra de Deus, Cuando el Espíritu Santo toma la palabra de Dios, seja a palavra de Deus especialmente através da Bíblia, sea la palabra de Dios especialmente por intermedio de la Biblia, a palavra de Deus através dos nossos irmãos e irmãs, o sea la palabra de Dios por intermedio de los hermanos, através de uma literatura que você está lendo, o sea por una literatura que ha leído, o falar interior do Espírito Santo, o puede ser aquel hablar, aquella voz interior del Espíritu Santo. não importa qual maneira. No importa en qué manera, Quando Deus nos fala a sua palavra, pero cuando Dios nos habla su palabra, essa palavra tem uma expectativa de vida. esa palabra trae consigo una expectativa de vida. Se nós não misturamos essa palavra com fé, Entonces, si esa palabra no es mezclada con fe, então ela se perde. entonces ela se pierde. E Deus, de novo, tem que falar conosco. Y Dios tiene que hablar con nosotros otra vez. E quantas vezes, irmãos e irmãs, ¿Y cuántas veces, hermanos y hermanas, a mesma verdade de Deus la misma verdad de Dios precisa ser falada aos nossos corações? tiene que ser hablada a nuestro corazón? Tantas e tantas vezes. Tantas y tantas veces. Porque temos dificuldade de retê-las. Porque nosotros tenemos dificultades de retenerla. Nós vimos que isso também é o que é dito no capítulo 2, versículo 1 dessa epístola. Es también lo que es dicho aquí en el capítulo 2, versículo 1 de esta Por epístola. esta razão, importa que nos apeguemos com mais firmeza às verdades ouvidas. Por tanto, es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído. Então, a geração do deserto, La generación del desierto, a palavra que eles ouviram, la palabra que ellos escucharon, não lhes oyeron, aproveitou, no les fue de provecho, porque não foi misturada com a fé. porque no la mezclaron con fe. Então, essa é uma combinação misteriosa. Entonces aquí tenemos una combinación llena de misterio. A palavra viva e eficaz de Deus. Por un lado, la palabra viva y eficaz de Dios. Ela é viva e penetrante. Ella es viva y penetra. O Senhor disse, ela não voltará para mim vazia, El Señor dijo que ella no volverá para mí vacía, mas misteriosamente, pero misteriosamente, essa palavra que é liberada a nós, esa palabra que nos es liberada, dicha, ela requer o nosso reter. requiere, necesita que nosotros la retengamos. E isso é misturar com fé. Y eso significa mezclarla con fe, Traduzindo isso em palavras ainda mais simples. tratando de traducir en palabras más simples. Fé na Bíblia La fe en la Biblia significa unir-se. significa unirse. Crer é união. Creer es unión. Quando nós falamos, cremos no Senhor Jesus, Cuando decimos creemos en el Señor o Jesús, que estamos dizendo é que estamos vivendo uma vida unida ao Senhor Jesus. lo que queremos en realidad decir es que estamos viviendo una vida de unión, unida con el Señor Jesús. Habitai em mim e eu habitarei em vós. Habitar, permanecer en mí y yo en vosotros. Isso disse nosso Senhor. Son palabras de nuestro Señor. Essa é a vida da fé. Esa es la vida de fe. Então, quando o Senhor nos fala a sua palavra, Cuando el Señor nos habla su palabra, nós precisamos unir o nosso coração, entonces nosotros necesitamos unir nuestro corazón, tudo que há em nós, todo lo que hay en nosotros. não apenas nosso intelecto, No se trata simplemente de nuestro intelecto, mas todo o nosso pero coração, todo el corazón. unindo-nos à palavra de Deus. Tenemos que unirnos a la palabra de Dios. Se nós fazemos isso, Si lo hacemos, então a palavra de Deus é viva e eficaz. entonces la palabra de Dios es viva y eficaz. E irá fazer um trabalho santo e precioso em nossas vidas, Y hará un trabajo santo y precioso en nuestra vida, dividindo alma e espírito, dividiendo alma de espíritu, para que não sejamos seres movidos puramente por alma, para que no seamos seres o personas movidos solamente por el alma, para que não nos envolvamos com as coisas do Senhor na alma. para que nosotros no nos involucremos en las cosas del Señor en el nivel del alma, Não procuremos cooperar na obra do Senhor com nossa alma, y que no intentemos cooperar en la obra del Señor con la alma mas sim apenas, a partir do nosso espírito, pero sí partiendo de nuestro espíritu, da palavra que nos foi de dada. la palabra que nos fue dada. Lembra que Paulo disse assim para Timóteo: Acuérdese que Pablo le dijo a Timoteo: combate o bom combate da fé, combate el buen combate, lucha la buena lucha de fe, firmado naquelas profecias que te foram dadas. firmados en las profecías que te han sido dadas. O que é profecia? ¿Qué es profecía? O falar de Deus. Es el hablar de Dios. Isso é profecia. Eso es profecía. Então Paulo disse: combate firmado nelas. Entonces Pablo recomienda que
tenía que luchar basado en ellas. o bom combate. Aquella buena lucha, el buen combate. Então a grande mensagem dessa epístola El mensaje de esta epístola é que Deus nos falou em um filho. es que Dios nos ha hablado en un hijo. Nos tempos do Velho Testamento ele usou muitas coisas para falar, En el Antiguo Testamento Dios usó muchas cosas para hablar, mas agora ele nos falou em um filho. pero ahora nos ha hablado en un hijo. O que significa Deus nos falar em um filho? ¿Qué quiere decir que Dios nos ha hablado en un hijo? Quando Deus nos falou através dos profetas, Cuando Dios nos habló por intermedio de los profetas, esse falar foi parcial, ese hablar fue parcial, fragmentário, fue una cosa como en fragmentos. requeria Pedaços. algo maior. Era necesario que llegara algo mayor, Eles más eram, grande, eles eram mensageiros de Deus. pues eran mensajeros de Dios. Mas quando Deus nos falou em um filho, Pero ahora cuando Dios nos habla en un hijo, significa que tudo o que ele próprio é, significa que todo lo que Él mismo es, agora foi plenamente manifestado. ahora está manifestado de manera plena, completa. Isso é o que significa Deus nos falar em um filho, Es eso lo que significa que Dios nos ha hablado en un hijo, não em um profeta, no en un profeta, não através do maná que caiu do céu, no por intermedio del maná que cayó del cielo, da água da rocha del agua que salió de la e roca tantos outros sinais, y de tantos otros señales, mas otras nos señales. falou em um filho. Pero nos ha hablado en un hijo. Esse texto na língua original Esa palabra, ese texto en el original, não contém o artigo definido. no contiene el artículo definido. Então nós teremos que ler assim: Tendríamos que leer así: Deus nos falou em um filho. Dios nos habló en un hijo. E o que significa então falar em um filho? ¿Qué quiere decir en un hijo? O filho tem comunhão de natureza com o pai. El hijo tiene comunión de naturaleza con el Padre. Quando Deus fala em um filho, Cuando Dios habla en un hijo, ele fala tudo, Él habla todo, porque o filho tem comunhão com sua própria natureza, porque el hijo tiene comunión con su propia naturaleza, tem comunhão com a sua glória, tiene comunión con su gloria, tem comunhão de todos os seus atributos, comunga de todos los atributos de Dios, porque o filho de Deus porque el hijo de Dios é Deus. es Dios. Então Deus nos falou em um filho. Entonces Dios nos ha hablado en un hijo. Ainda traduzindo isso em outras palavras, Traduciendo eso en otras palabras, Deus nos falou em um filho Dios nos habló en un hijo. quando esse filho eterno, Cuando ese hijo em eterno, primeiro lugar, se encarnou. en primer lugar, se hizo carne. Isso é muito importante, Eso es irmãos. importante. A encarnação do verbo de Deus La encarnación del verbo de é o Dios primeiro aspecto do falar de Deus. es el primer aspecto del hablar de Dios. Então, se nós queremos conhecer o que Deus nos tem falado, Si queremos conocer lo que Dios ha dicho, nós temos que meditar profundamente na vida do Senhor Jesus. tenemos que meditar profundamente en la vida del Señor Jesús. A vida do Senhor Jesus La vida del Señor Jesús é o falar de Deus para nós. es el hablar de Dios para nosotros. Que coisa maravilhosa essa vida do Senhor Jesus. Qué cosa maravillosa es la vida del Señor O Jesús. Senhor Jesus não apenas expressa o que Deus é, El Señor Jesús Cristo no solamente expresa lo que Dios es, mas há algo mais maravilhoso aqui. pero hay algo más maravilloso. O Senhor Jesus também expressa El Señor Jesucristo también o expresa que o homem deveria ser. lo que el hombre tendría que ser. A vida humana do Senhor Jesus La vida humana del Señor Jesús é a vida do homem perfeito. es la vida del hombre perfecto. A vida de um homem segundo o coração de Deus. La vida de un hombre según el corazón de Dios. Por isso os céus se abriram. Por eso se abrieron los Este cielos é o meu filho amado. y se escuchó la voz: este es mi hijo amado, E nele eu tenho todo o meu en prazer. quien tengo complacencia. Porque Deus nos falou em um filho. Porque Dios nos ha hablado en un hijo. Então Deus nos falou pela encarnação do filho, Dios nos habló por la encarnación del hijo, a vida humana do filho, la vida humana del a hijo, morte do por filho. intermedio de la muerte del hijo. Sim, Deus nos falou pela morte do seu Sí, filho, Dios nos ha hablado por la muerte de su hijo, pelo seu sepultamento, cuando fue sepultado, a sua ressurreição, por su resurrección a sua y ascensão su ascensión, e a sua entronização. y cuando fue entronizado. Esse é o falar de Deus. Todo eso es el hablar de Dios. Tudo que se refere à história do Senhor Jesus. Todo eso se refiere a la historia del Señor Jesús. Deus nos falou. Y Dios nos ha hablado en eso. Então, irmãos, nós teremos toda a eternidade. Entonces, hermanos, ocuparemos toda la Nós eternidad. começamos esse curso agora. Empezamos ese curso ahora.
mas teremos toda a eternidade pero usaremos toda la para eternidad conhecer as riquezas deste Filho, para conocer las riquezas de este Hijo, o Verbo que se fez carne. el Verbo que fue hecho carne. Então, por que a Epístola aos Hebreus começa com esse tema? ¿Por qué la epístola a los Hebreos empieza así, empieza con ese tema? Facilmente nós tiramos uma conclusão. Es posible concluir algo fácilmente. E preste atenção nela. Preste atención. A única coisa capaz de encorajar cristãos veteranos La única cosa que es capaz de animar cristianos ya de más tiempo é uma visão renovada da pessoa e obra do Senhor es Jesus. una visión renovada, una visión nueva del Señor Jesucristo y de su obra. Por favor, vamos repetir isso. Vamos a repetir eso. A única coisa capaz de renovar cristãos veteranos e cansados La única cosa capaz de renovar, de animar a cristianos, ya son cristianos a más tiempo, están cansados probablemente, é uma visão renovada da pessoa e obra do Senhor es Jesus. una visión renovada de la persona y de la obra del Señor Jesucristo. Não há nenhuma mudança de métodos. No hay cambio de método, Não é questão de estratégia. no es una cuestión de estrategia, Não é como se pudéssemos virar uma chave no es como cambiar una llave e aprender como fazer as coisas. y aprender cómo hacerlo. Não é questão de metodologia. No es una metodología, É questão de uma visão renovada da glória do Senhor Jesus. pero es una cuestión de una visión nueva, renovada de la persona y obra del Señor Então, Jesús. toda essa linda epístola, Entonces toda esta linda ela epístola, caminha por essa sequência. ella sigue esa secuencia. Deus nos falou em um filho. Dios nos habló por un hijo. Agora, hoje nós vamos rapidamente ver essas 7 características. Hoy queremos rápidamente ver esas 7 características. É difícil fazer isso rapidamente, Es difícil hacerlo rápidamente, mas nós teremos que fazê-lo. pero tendremos que hacerlo. Então, vamos abrir o capítulo 1. Vamos a abrir en el capítulo 1 Vamos ver quais são essas glórias do Filho. y veamos cuáles son las glorias del Hijo. Por favor, olhe para a sua Bíblia. Mire su Biblia, Versículo 2. versículo 2. Deus nos falou no Filho. Dios nos ha hablado por el Hijo. Quais são as glórias desse Filho? ¿Cuáles son las glorias de ese A Hijo? primeira delas, La primera gloria. ele é o herdeiro de todas as coisas. Él es heredero de todo. Segundo, La segunda cosa. por ele Deus fez o universo. Por Él Dios hizo el universo. Isso significa que ele próprio é o Criador. Significa que Él mismo es el creador. A terceira glória, La tercera gloria. verso 3. Versículo 3. Ele, o Filho, é o resplendor da glória. Él, el Hijo, es el resplandor de su gloria. O quarto elemento, El cuarto elemento. a expressa imagem do seu ser. La imagen misma de su ser, de su sustancia. A quinta característica, La quinta característica. sustenta todas as coisas pela palavra do seu Que poder. es quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. A sexta característica, La sexta. fez a purificação dos pecados. Él hizo la purificación de nuestros pecados. E a sétima e última, Y la última y séptima. assentou-se à direita da majestade nas alturas. Se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Que filho especial este. ¿Qué hijo especial es ese? Que filho maravilhoso ¿Qué este. hijo maravilloso es ese? 7 glórias Hay 7 glorias que falam tanto a respeito de quem ele é. que tanto nos hablan, nos dicen de quién Él es. Vamos ver um pouco delas rapidamente. Vamos a considerar alguna de ellas A primeira rápidamente. delas, La primera de ellas. ele é o herdeiro de todas as coisas. Él es el heredero de todo. Ó irmãos, nosso Senhor Jesus, Nuestro Señor Jesús, hermanos. tudo que foi criado nele Todo que fue creado en Él e por meio y dele, por intermedio de Él também foi criado para ele. también fue creado para Por Él. isso ele é o herdeiro de todas as coisas. Por eso que Él es el heredero de todas las cosas. Nenhuma vida humana tem significado. Ninguna vida humana tiene significado. Matrimônio não tem El significado. matrimonio no tiene significado. Família não tem significado. La familia tampoco tiene significado. Igreja não tem significado. La iglesia no tiene A significado. não ser que tudo seja para ele. A no ser que todo eso sea para Él. Ele é o herdeiro de todas as coisas. Él es heredero de todas las cosas. Que glória maravilhosa é essa. Qué gloria maravillosa es esa. Você lembra quando o servo de Abraão é enviado a uma terra distante ¿Se acuerda cuando aquel siervo de Abraham es enviado a una tierra distante para buscar uma esposa para o seu filho Isaac? para buscar una esposa para su hijo Isaac? É muito claro que aquele servo é uma figura do Espírito Santo. Está claro que ese siervo es una figura del Espíritu Santo. Eliezer,
Eliezer uma figura do Espírito Santo. es una figura del Espíritu Santo. Abraão é uma figura de Deus o Pai. Abraham es una figura de Dios Padre. Isaac é uma figura de Deus o Filho. Isaac es figura de Dios Hijo. E Rebeca é uma figura da igreja. Y Rebeca es la figura de la iglesia. Então, quando aquele servo é enviado, Entonces, cuando fue enviado aquel siervo, Gênesis capítulo 24, en Génesis capítulo 24, creio que os irmãos conhecem a história. creo que ustedes conocen la historia. Aquele servo faz um juramento Aquel siervo jura de ir à casa e à parentela de Abraão, de ir a la casa, la parentela de Abraham, procurar uma esposa para o seu filho. para buscar una esposa para su hijo. Então ele tem aquele encontro com Rebeca naquele poço. Él se encuentra con Rebeca ahí al lado del pozo. Rebeca havia descedentado aqueles camelos. A Rebeca le había dado de agua para beber a los camellos. Então ele tem um entendimento de que aquela era a esposa para o seu senhor Isaac. Entonces ese siervo entendió que aquella era la esposa para su señor Isaac. A partir desse momento, Y de ese punto en delante, ele acompanha a Rebeca à casa de Labão. él la acompañó hasta la casa de Labán. O que aconteceu nesse caminho? En ese camino, ¿qué ocurrió? Se você ler aquele texto, Si lee usted este texto con muito cuidado, significativo que es muy significativo e muito lindo. y es muy bonito, Quando Eliezer, chegando à casa de Betuel, pai de Rebeca, cuando el siervo llegó a la casa de Betuel, el padre de Rebeca, então é perguntado a ele qual o seu nome. le preguntaron qué nombre tiene. Muito interessante. Y es interesante, Ele não diz o seu nome. él no responde su nombre. Veja, ele é uma figura do Espírito Santo. Él es la figura del Espíritu Santo. Ele se chama Eliezer. Él se llama Eliezer. Quando lhe perguntam o nome dele, Pero cuando le preguntan el nombre, ele responde assim: él dice, Eu sou servo de Abraão. soy siervo de Abraham. Que coisa maravilhosa. Qué cosa maravillosa. O Espírito Santo nunca chama atenção para ele mesmo. El Espíritu Santo nunca llama la atención para sí mismo. Ele é Deus, Él es Dios. pessoa divina. Es una persona, es la persona divina. Mas todo o ministério do Espírito Santo, Pero todo el ministerio del Espíritu Santo, se está havendo um falar genuíno do Espírito Santo, si de hecho hay un hablar genuino del Espíritu ele Santo, sempre chama atenção para o Filho. él siempre llama la atención o pone el énfasis, el Nunca- foco en el Hijo, Nunca para si mesmo. pero nunca en sí mismo. Então ele diz: Eu sou servo de Abraão. Entonces él respondió que yo soy siervo de Abraham. E o que ele veio fazendo com Rebeca nesta jornada? ¿Y qué vino haciendo él con Rebeca en esa jornada? Se você ler o texto, Si usted lee el texto, você vê que ele coloca uma corrente de ouro em Rebeca, vele que le pone un collar de oro en ele Rebeca, coloca braceletes nela, le pone pulseras e ele diz assim: y le dice, Meu senhor Abraão mi señor Abraham é muito rico, es muy rico e ele tem um único filho, y él tiene un único hijo e ele deu ao seu filho y le dio al hijo tudo o que ele possui. todo lo que él tiene. Que frase maravilhosa. Es una frase maravillosa. Porque quando nós lemos João capítulo 16, Porque al leer Juan capítulo o 16, próprio Senhor Jesus el propio Señor Jesús vai interpretar essa palavra de Eliezer. interpretó exactamente esa palabra de Eliezer. Sabe como disse nosso Senhor Jesus? ¿Sabe lo que dijo el Señor Jesús? O verdadeiro Isaac, El verdadero Isaac ele disse assim: dice, Tudo que o Pai tem é meu. él dijo, todo lo que el Padre tiene es mío. E o Espírito Santo, Y el Espíritu Santo, ele vai tomar o que é meu él tomará lo que es e mío vou-lo-á de anunciar. y les anunciará. Esse é o ministério do Espírito Es Santo. el ministerio del Espíritu Por Santo. isso Deus nos falou em um filho. Por eso que Dios nos ha hablado en un hijo. O Espírito Santo é cheio de ânsia El Espíritu Santo está lleno de ansia para revelar-nos o seu filho, para revelarnos su hijo, para formar o seu filho, para formar su hijo, o caráter do seu el filho carácter de su hijo dentro de nós. dentro de nosotros. Quanta batalha! Qué gran batalla O Espírito es. Santo anseia. Pero el Espíritu Santo ansea. Gracias. Tiago capítulo 4. En Santiago capítulo 4 Há dois versos maravilhosos. hay dos versículos maravillosos. Tiago capítulo 4, Santiago capítulo 4, versículos 4 e 5. versículos 4 y 5. Vamos ler esses dois Vamos a versículos. leer esos dos versículos. Oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. ¿O pensáis que la Escritura dice en vano, el Espíritu que Él ha hecho morar en nosotros nos anhela celosamente?
Que versículo maravilhoso. Qué versículo O maravilloso. Espírito Santo que ele fez habitar em nós El Espíritu Santo que le ha hecho morar en nosotros nos anela zelosamente. nos anhela celosamente. Esse é o ministério do Espírito Santo. Ese es el ministerio del Espíritu Santo. Ele não vai se aquietar, Él no se quedará quieto, não descansará, no reposará enquanto Cristo não for plenamente formado em nós. hasta que Cristo no sea formado plenamente en nosotros. Ele vai administrar inclusive tribulações Él incluso administrará tribulación e privações y privaciones e provações provaciones, e sofrimentos. sufrimientos. Isso na visão de Deus o Pai Eso en la visión de Dios el é Padre. um trabalho disciplinar, Es un trabajo de disciplina. não exatamente para nos corrigir, No necesariamente para corregirnos, mas para nos educar. para educarnos. Qual é a educação do Espírito Santo? ¿Cuál es la educación del Espíritu O Santo? processo de educação do Espírito Santo El proceso de educación del Espíritu Santo tem uma única meta tiene un único objetivo e ele vai usar tudo em função desse objetivo: y Él usará todo en función de ese objetivo, formar Cristo em nós. que es formar a Cristo en nosotros. Então a história de Eliezer La historia entonces de Eliezer é uma figura desse trabalho bendito do Espírito es Santo. una figura de ese bendito trabajo del Espíritu Santo. Então o filho é o herdeiro de todas as coisas. El Hijo es el heredero de todas las cosas. Segunda glória, La segunda gloria. pelo qual também fez o universo. Por Él hizo el universo. Final do versículo 2. Es el final del versículo 2. O filho é o criador. El Hijo es el Creador. Na passagem paralela a essa, En un texto paralelo a este, na epístola aos Colossenses, capítulo 1, en la epístola a los Colosenses, en el capítulo 1, Paulo diz que foi por meio do filho Pablo dice que por intermedio del Hijo e foi no filho y en el Hijo que todas as coisas foram criadas, fue que todo fue creado, pelo qual fez o universo. por el cual hizo el O universo. Senhor Jesus é o próprio Criador. El Señor Jesucristo es el mismo el Creador. Por isso, irmãos, quando nosso Senhor Jesus, na hora sexta, na cruz do Calvário, Por eso cuando estaba sobre la cruz en la hora sexta, nosso Senhor Jesus morrendo, el Señor Jesucristo estaba muriendo. quando ele clama, Deus meu, por que me Cuando desamparaste? dijo, Dios mío, ¿por qué me desechaste? Exatamente neste momento, En aquel momento, os evangelistas dizem: los evangelistas dicen houve trevas sobre a face da terra. que sobre la tierra hubo tinieblas. Quantos já haviam sido crucificados antes dele? ¿Cuántos ya habían sido crucificados antes de él? Nunca a natureza se manifestou assim. Nunca la naturaleza se había manifestado de aquella Mas manera. quando o Verbo de Deus, Pero cuando el verbo de Dios, aquele pelo qual foram criadas todas as coisas, aquel por intermedio de quien todas las cosas fueron creadas, ele vai se submeter à morte. él se sujetó a la muerte. A morte não pode assaltá-lo. La muerte no lo podía tomar. Ele teria que se entregar à morte. Él tenía que sujetarse a la muerte. Por isso nosso Senhor Jesus morreu de uma maneira diferente. Por eso el Señor Jesucristo murió de manera diferente. Todos aqueles que estavam crucificados, Los demás que estaban crucificados, eles expiravam, morriam, ellos morían e então inclinavam sua cabeça y ahí reclinaban la cabeza e desfaleciam. y entonces morían, Não desfallecían. foi assim com nosso Senhor Jesus. Pero no fue así que ocurrió con el A Bíblia Señor. diz que em primeiro lugar ele inclinou a sua cabeça La Biblia dice que Él inclinó su cabeza primero e então ele rendeu o y seu espírito. entonces Él entregó su espíritu. Por quê? ¿Por qué? Ele disse: Él dijo, ninguém tira a minha vida. nadie toma mi vida. Eu espontaneamente a dou. Yo la doy espontáneamente. Que obra maravilhosa. Esa es una obra O maravillosa. Cordeiro de Deus. El Cordero de Dios. 3 vezes nos evangelhos aparece essa palavra inclinou. Por 3 veces aparece esa palabra en los evangelios, el inclinar. 2 vezes se referem àquele texto conhecido 2 veces refiere a un texto conocido. que as aves têm os seus covis, as aves do céu têm os seus ninhos Entonces las aves tienen sus nidos, e as raposas os seus covis. las suas cavernas. zorras tienen sus cavernas, sus Mas o coviles. filho do homem não tem onde inclinar a cabeça. Pero el Hijo del Hombre no tiene donde inclinar, reclinar, reposar su cabeza. Nosso Senhor Jesus disse: meu pai trabalha El Señor Jesucristo dijo, mi Padre trabaja até agora e eu trabalho também. hasta ahora y yo trabajo también. Mas na cruz do Calvário, Pero en la cruz, aquele Senhor
aquel Señor que não teve onde inclinar sua cabeça. que no tenía dónde reclinar, reposar su cabeza, Então, finalmente, finalmente, ele inclinou a sua cabeça. Él inclinó su cabeza. E por quê? ¿Por qué? Tudo está consumado. Ahí dijo, todo está consumado. Oh, irmãos, que hora maravilhosa. Qué hora maravillosa, hermanos. Que hora terrível. Qué hora terrible. Nosso Senhor inclinou sua cabeça. El Señor reclinó su cabeza. A morte agora iria possuí-lo. Ahora la muerte podía tomarlo. Ele ia entrar nas trevas. Él entraría en las O tinieblas. pai teria que esconder o seu rosto. Y el Padre tenía que esconder su rostro. Ele inclinaria sua cabeça. Él inclinó su cabeza. E agora ele descansaria. Y ahí descansaría. Por que descansaria? ¿Por qué descansaría? Porque tudo está consumado. Porque entonces todo ya estaba consumado. O triunfo do crucificado. El triunfo del crucificado. Que mistério a cruz do Calvário. Ese es un gran misterio. La cruz del Calvario. Deus nos falou em um filho. Dios nos habló en un hijo. Amados irmãos e irmãs, Amados hermanos y hermanas, não há nada no hay nada. capaz de renovar-nos em nossa vida cristã, No hay nada que puede renovarnos en nuestra vida cristiana senão essa visão renovada das glórias do Senhor Jesus. que no sea una visión renovada de las glorias del A Señor. glória dessa encarnação do Verbo de La Deus. gloria de la encarnación del Verbo de A Dios. glória da sua vida humana. La gloria de su vida A humana. glória da sua morte. La gloria de su muerte. Glória da sua ressurreição. La gloria de su Glória resurrección. da sua ascensão. La gloria de su ascensión. E a sua Y entronização. también su entronización. Por isso o capítulo 3 de Hebreus vai nos dizer. Por eso aquí leemos en el capítulo 3 de Hebreos, Versículo en 1. el versículo primero. Santos irmãos que participam de uma vocação celestial, Por tanto, hermanos santos, participantes del llamamiento celestial, considerai atentamente. considerar atentamente. Essa palavra muito particular. Esa palabra es muy particular. Considerar aí Aquí el considerar significa você colocar uma luneta, um telescópio. es como si miráramos por un telescopio. Considerar, Considerar, observando atentamente observando con atención cada característica, cada característica, cada beleza, cada belleza, cada glória cada gloria do Filho de Deus. del Hijo de Dios. Considerai atentamente. Considerad atentamente. Isso significa não tire o teu telescópio dele. Significa no quite su telescopio de Não encima de él. não coloque o seu telescópio na igreja, No apunte su telescopio para la iglesia, nem na obra de Deus, ni tampoco para la obra de nem nas Dios, coisas de Deus, ni en las cosas de nem nas Dios, bênçãos de ni Deus, siquiera en las bendiciones de mas no Dios, Filho mesmo. pero colóquelo directamente al Hijo de Dios. Considerai ao Filho atentamente. Considerad atentamente al Hijo. Então esse é o entendimento do Espírito Santo, Es el entendimiento del Espíritu Santo, de qual seja a fonte do poder espiritual. de cuál es la fuente del poder espiritual. Então Deus nos falou em um Filho, Por tanto, Dios nos ha hablado en un Hijo, herdeiro de todas as coisas, heredero de todas las cosas, criador do universo. creador del universo. Agora a terceira glória. Ahora, la tercera gloria. Ele é o resplendor da glória. Él es el resplandor de su gloria. Como poderíamos explicar essa palavra? ¿Cómo explicar esa palabra? A palavra na língua original é efulgência. Acho que é essa palavra em espanhol. ¿Existe efulgencia? Sí. Bueno, entonces la palabra en el original es eso, efulgencia. Aqui, Refulgencia. Gracias. então ele é o resplendor da glória. Entonces aquí está, Él es el resplandor de su gloria. E por que isso? ¿Y por qué? De novo Colossenses vai nos dizer. En Colosenses encontramos, Ele é a imagem do Deus invisível. Él es la imagen del Dios invisible. Colossenses 1:15. Colosenses 1:15. Ele é a imagem. Él es la imagen. Oh, irmãos, esse assunto da imagem é tão interessante. Ese asunto de la imagen es tan interesante. Por isso João, pelo Espírito Santo, chama o Filho de Deus de Verbo de Deus. Por eso que por el Espíritu Santo, Juan se refiere al Hijo de Dios como el Verbo de Dios. Usando a palavra logos. Y él usa la palabra logos. Logos significa exatamente isso. Y logos significa exactamente eso. Uma expressão. Es una expresión. Ele é o resplendor da glória. Él es el resplandor de la gloria, A imagem de Deus. la imagen de Dios. Quando nós pensamos na Trindade, Cuando pensamos en la Trinidad, qual é a característica própria do Pai? ¿cuál es la característica
propia del Padre. Não há confusão na Trindade. No hay cualquier tipo de confusión en la Trinidad. Não há confusão nas pessoas da Trindade. No hay confusión en las personas de la Trinidad. Há um só Deus. Pues hay un solo Dios. Uma só essência divina. Una sola esencia divina. Uma só natureza divina. Una sola naturaleza divina. Mas que se expressa Pero se expresa em 3 pessoas. por intermedio de 3 personas. Na Trindade. En la Trinidad. Mas quando a Trindade se mostra para fora, Pero cuando la Trinidad se muestra hacia afuera, toda a expressão da Trindade toda la expresión de la Trinidad se vê e se encontra em uma pessoa, se ve y se encuentra en una sola persona, que é o Logos de Deus. que es el Logos de No Dios. princípio era o Logos, En el principio era el o Logos, Verbo. el Verbo, E o Verbo estava com Deus. y el Verbo estaba con Dios. Para que nós não façamos confusão, Para que no hagamos confusión, no tengamos confusión, mas sim uma distinção de pessoas. pero que para que sea posible hacer una distinción de las personas. Estava com. Él estaba con Então isso Dios, implica em mais de uma pessoa. o sea, era más de una persona. Mas para que nós não achemos Pero para que no pensemos que o Verbo mesmo não é Deus, que el Verbo no fuera Dios, talvez um ser criado por Deus, o alguien podría imaginar que era tal vez un ser creado por Dios, então o Espírito Santo continua. entonces el Espíritu Santo E prosigue. esse mesmo Verbo Y ese mismo Verbo que está com que Deus estaba con Dios também é Deus. también es Dios. Então, o Senhor Jesus, Entonces el Señor Jesús, Ele é a imagem do Deus invisível. Él es la imagen del Dios invisible. Alguns ainda pensam Algunos aún piensan que quando nós estivermos face a face com o nosso Senhor Jesus, que cuando estamos face a face al Señor, con el Señor, nós também veremos a face do Pai, también veremos el rostro del Padre, uma outra face. como si fuera una otra faz. Realmente isso não será assim. No será así. Capítulo 21 de Apocalipse En el capítulo 21 de Apocalipsis, diz que essa cidade, a Nova Jerusalém, aquella ciudad, la Nueva Jerusalén, ela não precisa do sol para lhe dar claridade. no necesita del sol para alumbrarla. Capítulo 21, versículo 23. Capítulo 21, versículo 23 de Apocalipsis. Não precisa do sol nem da lua para lhe darem claridade, pois a glória de Deus a iluminou e o Cordeiro é sua lâmpada. La ciudad no tiene necesidad de sol ni de luna que brillen en ella, porque la gloria de Dios la ilumina y el Cordero es su lumbrera. Essa cidade celestial, Esa ciudad celestial, da qual todos nós faremos parte, de la cual todos nosotros haremos parte, ela será iluminada pela glória da divindade, será iluminada, alumbrada por la gloria de la divindad. a glória de Deus. Es la gloria de Dios. Mas onde estará a expressão dessa glória? Pero esa gloria, ¿dónde estará la expresión de esa gloria? O veículo, o canal dessa El glória? vehículo, el canal de esa gloria, O Cordeiro de Deus. será el Cordero de O Dios. Cordeiro é sua lâmpada. El Cordero es su lumbrera. Da mesma maneira que se olhamos para uma lâmpada, Así como si miramos hacia la lámpara, el não foco, vemos a eletricidade. no es posible ver la electricidad. A eletricidade é invisível. La electricidad es invisible, Mas a lâmpada é um instrumento pero la lámpara, el foco, es un instrumento para revelar a glória da eletricidade. que revela la gloria de la electricidad. Assim o Logos de Deus, Así también es el Logos O de Señor Dios, Jesús. el Señor Jesús. contemplando como por espelho Mirándolo, contemplándolo como en un espejo, a glória do Senhor Jesus, la gloria del Señor Jesús. somos transformados Somos transformados de glória em de glória gloria en gloria, na sua própria imagem. en su propia imagen. Colossenses, 2 Coríntios 3,18. 2 Corintios E 3:18. na sequência desse texto, Y en la secuencia, seguir entrando pelo capítulo 4, en el capítulo 4, 2 Coríntios, 2 Corintios, capítulo 4. capítulo 4. Se os irmãos observarem os versos 4 a 6, Si usted observa los versículos 4 y 6, não precisamos lê-los. no es necesario leerlos. Paulo diz que eles não pregavam a si mesmos, Pablo dice que no se predicaban a sí mismos, mas pregavam a Jesus como Senhor. pero sino a Jesucristo como E Señor. lá no versículo 5 e 6 ele diz: Deus que disse, de trevas resplandecerá a luz. En el versículo 6 dice, porque Dios dijo que resplandeciese la luz de tinieblas. E Ele mesmo resplandeceu nos nossos corações para a iluminação do conhecimento da glória de Deus
na face de Cristo. y es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Então esse é o significado de Hebreus 1:3. Ese es el significado de Hebreos 1:3. Resplendor da glória. Es el resplandor de la gloria. Ele é quem expressa. Es Él quien expresa. Por isso, irmãos, graças ao Senhor, Por eso, hermanos, gracias al Señor. nunca haverá uma monotonia na eternidade. Nunca habrá monotonía. ¿Entienden monotonía? En la eternidad. Nunca. Nunca. Nós teremos toda uma eternidade. Tenemos toda la eternidad. Nossa mente não pode conceber isso. Aunque nuestra mente no lo pueda entender. Nós somos finitos e limitados. Porque nosotros somos finitos y somos Não limitados. conseguimos conceber a eternidade. Y no nos entra en la cabeza la eternidad. Mas qual é a boa notícia para nós? Pero ¿cuál es la buena noticia? A eternidade não será monótona. La eternidad no será monótona. Nós teremos toda uma eternidade, Tenemos toda la eternidad. sem fim, Alguna cosa que no se termina. conhecendo, Conociendo, conhecendo, conociendo, conhecendo, conociendo, e conhecendo mais, y conociendo e aún mais, más, y e más, mais, y más, sem fim, sin fin, as riquezas insondáveis de Cristo. las riquezas insondables de Cristo. Nós já começamos a fazer isso agora, Lo empezamos a hacer ahora, nessa escola de Cristo, en esta escuela de Cristo, porque o Espírito Santo já abriu nossos olhos porque el Espíritu Santo ya ha abierto nuestros ojos de trevas. de tinieblas. Isso é o que nós éramos. Eso éramos De nosotros, trevas tinieblas. resplandecerá luz. En las tinieblas resplandecerá la luz. Ele mesmo já resplandeceu nos nossos corações. Él mismo resplandeció en nuestros corazones. E hoje, pelo ministério do Espírito Y Santo, hoy, por el ministerio del Espíritu Santo, nós estamos contemplando. estamos contemplando Oh, irmão, como nós precisamos resgatar cómo necesitamos, hermanos, rescatar uma geração de contempladores. una generación, personas contempladoras. Sabe o que disse A.W. Tozer? A.W. Tozer, Você já ouviu falar nele, certamente. ya probablemente lo escuchó hablar, ¿saben lo que dijo? Um profeta de Deus do século passado. Fue un profeta de Dios en el siglo XX. A.W. Tozer diz assim: Entonces Tozer dijo así: nós nos parecemos crianças apressadas, nosotros nos parecemos con niños que están con prisa, correndo pelos corredores do reino, que pasamos corriendo por los corredores, por los pasillos del reino, sem saber o real valor de nada. sin conocer el real valor de nada. Talvez isso descreva bem a igreja dos nossos Es dias. posible que eso represente bien o describa bien la iglesia de nuestros días. Crianças apressadas, Niños con prisa, pelos corredores do reino, que andan por los pasillos del reino, mas sem saber o real valor de nada. pero sin saber el real valor de nada. E por que somos assim? ¿Y por qué somos así? Porque o Espírito Santo necessita Porque el Espíritu Santo necesita resgatar a nossa condição de contempladores, rescatar la condición de contempladores, contemplando como por espelho contemplando como por a un glória espejo do Senhor. la gloria de O Dios. que João diz nos primeiros versículos da sua epístola? ¿Qué dice Juan en los primeros versículos de su epístola? Aquilo que nós vimos, Aquello que hemos visto, aquilo que ouvimos, aquello que hemos oído, aquilo que nossas mãos apalparam aquello que tocamos con nuestras manos e aquilo que contemplamos. y lo que contemplamos. É claro que contemplar é diferente de ver. Contemplar es diferente de ver. Contemplar é ver detidamente. Contemplar es ver, pero ver con atención, Es ver detenimiento, cuidadosamente. cuidadosamente. Então, na contemplação do Senhor Jesus, Entonces, en esa contemplación del Señor Jesús, é que nós recebemos vigor para toda a nossa vida espiritual. recibimos el vigor, la fuerza para toda la caminada Ele cristiana. é o resplendor da glória. Él es el resplandor de su gloria. A próxima frase diz: La próxima frase a dice, quarta glória do Senhor Jesus, es la cuarta gloria, a expressão exata do seu ser. imagen misma de su sustancia. Essa frase na língua original, Esa frase en lengua original, en ela é, el griego, ela é posta assim: está así. caráter da hipóstase de Deus. Carácter de la hipóstasis de Dios. O que significa caráter? ¿Qué dice? ¿Qué quiere decir carácter? Uma impressão. Es una impresión. Como você tem num teclado de computador, Es como si fueran un teclado en una máquina de escribir, onde você tem ali a letra A.
Entonces aparece la letra E quando você coloca o seu dedo ali na letra A. A, Y cuando usted presiona la tecla A, o que você vai ter na tela é a letra A. lo que encontrará en la pantalla es la letra A. Isso é um caractere. Eso es un carácter. Aquilo que você apertou aqui, Lo que apretó aquí você tem ali. es lo que aparece allí. Assim é o nosso Senhor Jesus. Así es el Señor Jesús. Ele é o carácter, Él es ese carácter, a expressão exata. la expresión exacta. Parece que há uma palavra em espanhol que é a palavra impronta. Parece que hay una palabra en español que es la impronta. Esse é o sentido. Ese es el sentido. Essa impressão, esse carácter. Es la impresión, es el carácter. Carácter da hipóstasis. Es el carácter de la O que hipóstasis. significa essa hipóstasis? ¿Qué es esa hipóstasis? Significa que no Deus triuno, Quiere decir que en la Trinidad o Pai tem uma subsistência, el Padre tiene una o subsistencia, Filho tem outra el Hijo subsistência tiene otra e o subsistencia Espírito Santo tem outra subsistência. y el Espíritu Santo tiene otra subsistencia. Por isso, Filipenses 2 Por eso en Filipenses 2 diz que o Senhor Jesus, nos dice que el Señor Jesús, subsistindo em forma de Deus. Él subsistiendo, existiendo en forma de Dios. Então, a pessoa do Pai, Entonces la persona del ela é Padre chamada de primeira pessoa da divindade, se llama la primera persona de la divindad, porque a pessoa do Pai não é gerada. porque la persona del Padre no es generada. Essa é a característica única do Pai. Es una característica única del O Padre. Pai não é gerado. El Padre no es generado, O Pai é ingênito. Él es ingénito. O Filho é unigênito. El Hijo es unigénito. Essa é a característica do Filho. Esa es la característica del O Hijo. Pai não é gerado, El Padre no es o generado, Filho é gerado, el Hijo es generado, mas não criado. pero no es creado. Porque o Filho é gerado El Hijo es generado em Deus, en Dios, na Trindade. en la E a Trinidad. Trindade é eterna. Y esa Trinidad es eterna. Se fosse explicar isso com as nossas palavras, Si tendría que explicar esto con nuestras palabras, é impossível. es imposible. Não podemos dissecar a Trindade. No es posible dividir la Trinidad. Mas o melhor que podemos fazer com as nossas palavras, Lo mejor que podemos hacer con palabras é usar um tempo contínuo es usar un tiempo e continuo dizer assim: y decir algo así. é como se na Trindade Es como si en la Trinidad, o Pai estivesse sempre gerando o Filho. es como si el Padre estuviera siempre generando el Hijo. Compreende? ¿Entiende? O Pai sempre gerando o Filho. El Padre siempre generando el Hijo. Uma geração eterna. Es una generación eterna. Ele é o Filho do seio do seu amor. Entonces es el Hijo del seno de su amor. E essa é a característica particular do Filho. Esa es la característica particular del Hijo. Por isso o Filho não é o Pai. Por eso el Hijo no es el Padre, A mesma divindade. pero es la misma Uma divindad. única divindade. Es una única divindad. Mas há distinções pessoais. Pero hay diferencias entre las personas. E qual a característica do Espírito ¿Cuál Santo? es la característica del Espíritu Uma Santo? maravilhosa característica. Es una característica maravillosa. Dentro da comunhão da Trindade, Dentro de la comunión de la no Trinidad, Deus eterno, del Dios o eterno, Deus imutável, el Dios que no aquele que cambia, não tem variação, aquel que no cambia, nada pode ser acrescentado a Ele. nada puede ser sumado a Él. Quando nós louvamos a Deus, adoramos a Deus, Cuando alabamos a Dios, adoramos a Dios, damos glória a le Deus, damos gloria, a glória dele não é aumentada. la gloria de Él no aumenta, Ele tem toda a glória. porque Él ya tiene toda la A glória dele gloria. é inviolável, La gloria de Él no puede ser violada. autossuficiente, Él es autosuficiente. completo. Él es completo en sí mismo. Então, na Trindade, Entonces, en la Trinidad, nessa comunhão da en Trindade, esa comunión de la Trinidad, há uma pessoa, hay una persona divina, una persona divina que procede do Pai que viene, procede del Padre para o Filho, para el Hijo, mas também procede do Filho pero también procede del Hijo para o Pai. para el Padre. Por isso a característica primordial do Por Espírito eso, Santo la característica primordial del Espíritu Santo é a comunhão. es la comunión. Então Paulo escreve assim aos Coríntios: Pablo escribió a los Corintios: o amor de Deus o Pai, el amor de Dios el Padre, a graça do Senhor Jesus la gracia del Señor Jesús e a comunhão do Espírito y la Santo comunión del Espíritu Santo sejam convosco. sean con ustedes. Que maravilhoso Vosotros. trabalho nosso Senhor realizou na cruz. Qué trabajo maravilloso el Señor realizó en la O cruz. que aconteceu na cruz? ¿Qué ocurrió en la cruz? Ali nós temos o Verbo de Deus, Allí encontramos el Verbo de Dios, aquele que é o Filho de Deus. aquel que Él es el Hijo de Dios. Ele se faz homem,
y se hizo hombre, se faz carne, se hizo carne, assume nosso lugar, tomó nuestro lugar, se faz pecado por nós. fue hecho pecado por nosotros. Foi como que coberto com a nossa malignidade. Es como si Dios lo hubiera cubierto con toda nuestra maldad. Não se engane. No se engañe. Nunca o pecado entrou no Senhor Jesus. El pecado nunca entró en él, Nem na cruz do Calvário. ni siquiera en la cruz, Ele foi coberto com o nosso pecado. pero fue cubierto con nuestros É isso que pecados. Paulo quer dizer com ele foi feito pecado. Fue eso lo que Pablo quiso decir cuando dijo que él fue hecho pecado. Então o que aconteceu ali? ¿Qué ocurrió? O verbo de Deus na cruz foi rasgado. El verbo de Dios en la cruz fue rasgado. E nesse ato, Y en ese hecho, baseado nessa obra, basado en esa o obra, que estava se cumprindo? ¿qué se cumplía? A oração do nosso Senhor em João 17. La oración que el Señor hizo en Juan 17, Para que todos sejam um. para que todos sean uno. E assim como és tu, ó Pai, em mim, Y así como tú eres, oh Padre, en mí, e eu em y ti. yo en ti. Esse é o ministério do Espírito Santo. Ese es el ministerio del Espíritu Ele é o Santo. espírito de comunhão. Él es el espíritu de Do comunión, Pai para o Filho e do Filho para o Pai. del Padre para el Hijo, del Hijo para el Padre, Mas exclusivamente entre eles. pero exclusivamente entre ellos. Nós não conhecíamos nada disso. Nosotros no conocíamos nada de eso, Nem sequer podíamos imaginar. no lo podíamos ni siquiera imaginar. Mas quando o verbo de Deus é rasgado na cruz do Pero Calvário, cuando el verbo de Dios fue cortado, rasgado en la cruz, então João vai dizer: Juan dijo, do seu lado de su lado saiu sangue e água. salió sangre y agua, Sangue, la sangre, porque nossos pecados precisavam ser tratados. porque nuestros pecados tenían que ser tratados. Porque Deus é luz e não há nele treva nenhuma. Dios es luz y en él no hay ninguna E tiniebla. nós somos trevas e não há em nós luz Y en nenhuma. nosotros somos tinieblas y en nosotros no hay ninguna luz. Então nosso pecado precisava ser tratado. Entonces nuestro pecado necesitaba de ser tratado. Mas João também viu água. Pero Juan también vio E o agua. que significa água? ¿Y qué significa el agua? Vida. Vida. Significa que aquilo que a Trindade é, Significa que todo lo que la Trinidad es, o Pai no Filho, el Padre en el Hijo, o Filho no Pai, el Hijo en el Padre, eternamente, eternamente, pelo Espírito Santo, por intermedio del Espíritu isso Santo, seria repartido conosco. eso sería repartido con Oh, nosotros. irmão, graças ao Senhor. Gracias a Dios, Então nós hermanos. podemos entrar Entonces es posible na entrar comunhão do Deus triuno. en la comunión del Dios triuno. E nosso Senhor teve a sua oração respondida. Y la oración, aquella oración del Señor Jesucristo fue Porque respondida. Ele pediu isso ao Pai. Porque Él lo pidió al Padre. Assim como tu és em mim, Así como tú eres en e mí eu sou em ti, y yo soy en ti, sejam eles em nós. sean ellos en Oh, nosotros. que frase maravilhosa, Qué irmão. frase maravillosa. Nós estamos nele. Estamos en Él. Nós temos comunhão na Trindade. Tenemos comunión en la Não Trinidad. somos Deus. No somos Não nos Dios. tornaremos Deus. Jamás nos Não tornaremos seremos dioses. divinizados. No seremos Mas divinizados. podemos ter comunhão Pero es posible tener com a comunión própria natureza de Deus. con la propia naturaleza misma de Graças ao Dios. Senhor. Gracias a Dios. Recebemos sua natureza. Recibimos su naturaleza. Então, Ele é a expressa imagem do seu ser. Entonces Él es esa imagen expresa de su ser. Depois, a quinta expressão, La quinta expresión, Ele sustenta todas as coisas pela palavra do seu poder. quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. Interessante essa palavra sustenta aqui. Aquí esa palabra sustenta es muy interesante. Há uma palavra parecida com ela em Colossenses. Hay una palabra parecida con esa en el libro de Colosenses. Colossenses 1:17. Colosenses 1:17. Lá diz: nele tudo subsiste. Allí dice, en Él todo subsiste. Mas essas duas palavras são diferentes. Pero las palabras son diferentes. Em Colossenses, En Colosenses, a ideia é que em Cristo todas as coisas se mantêm ordenadas e coesas. aquí en Colosenses, la idea es que todas las cosas en Cristo se mantienen juntas y ordenadas. Nele tudo subsiste. En Él todo subsiste. Agora aqui em Hebreus, Pero aquí en Hebreos, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, que sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, significa que Deus em Cristo governa providencialmente todas as coisas. significa que Dios en Cristo gobierna de manera providencial
todas las E cosas. essa é mais uma das glórias do nosso Senhor Jesus. Y esa es una gloria más del Señor Jesús. A glória da providência de Deus. Es la gloria de la providencia de Dios. Oh, irmãos, como precisamos meditar mais na providência de Deus. Tenemos que meditar más en la providencia de O que Dios. significa a providência de ¿Qué Deus? significa providencia de Dios? Para colocar em palavras bem simples, Colocándolo de manera muy simple. significa que nós nascemos na geração certa, Significa que nacimos en la generación No país certo. ¿Cierto? No En país- el, no en país el país cierto. na família certa. En la familia correcta. Providência de Deus. Eso es la providencia de Dios. Porque é o Filho Porque es el Hijo mismo que sustenta todas as coisas pela palavra do seu poder. que sostiene todas las cosas con la palabra de su poder. Quanto descanso isso traz para nós? ¿Cuánto descanso eso tiene que traernos? Nós não precisamos mexer nas circunstâncias. Porque ahí no quiere decir que nosotros no tenemos que tocar las circunstancias. Deus é o Deus da providência. Porque Dios es el Dios de la providencia. Ele irá usar todas as circunstâncias. Y Él usará todas las Porque circunstancias. é Ele quem arranja as circunstâncias. Porque es Él quien las elige y quien las ordena. E qual é seu propósito? ¿Y cuál es su Que propósito? através delas, Que por intermedio de ellas, seu Filho seja plenamente conhecido. su Hijo sea conocido plenamente. Então Ele sustenta todas as coisas. Entonces ahí entendemos, Él sustenta todas las É claro que cosas. isso vai muito além das nossas próprias vidas. Seguramente eso va más allá de nuestras propias vidas. Podemos ousar afirmar Podemos afirmar con osadía que até mesmo a rebelião de Satanás que hasta incluso la rebelión de Satanás é sustentada pelo Filho de Deus. es sustentada en ese sentido por el Hijo de Dios. Que mistério tremendo esse, não Ese é? es un gran misterio, Mas ¿no? essa é uma grande verdade. Pero es una gran verdad. Quando no livro de Jó, En el libro de Job, quando o Senhor falou com Satanás cuando el Señor habló con e Satanás Satanás lançou uma injúria sobre a vida de Jó, y entonces Satanás habló aquellas palabras, injuria, ¿entienden? Injuria contra Job. então o teste foi lançado. Entonces ahí estaba un test. E Deus deu lugar a Satanás para que tocasse a vida de Jó, Y Dios permitió que Satanás tocara a la vida de Job com restrições. con restricciones. Poupa-lhe a vida, Le dijo, no le toques la vida, porque ele sustenta todas as coisas pela palavra do seu poder. porque Él sustenta todas las cosas por la palabra de su O poder. que o inimigo de Deus irá perceber Lo que el enemigo de Dios percibirá no final, quando todas as coisas forem julgadas, cuando todo sea juzgado, é que todas as suas munições es que todos sus tiros, que ele disparou todos los tiros que disparó, vieram contra ele mesmo. se tornaron contra sí mismo. Isso é o que Jó diz no capítulo 42 do seu livro. Eso es lo que Job dijo en el capítulo 42 de su libro. Nenhum dos seus planos pode ser frustrado. Ninguno de los planos de Dios puede ser frustrado. Ele sustenta todas as coisas pela palavra do seu Él poder. sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. Então a sexta glória diz, Y la sexta gloria dice, final do verso 3, al final del versículo ele 3, fez a purificação dos pecados. habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados. Sabe, irmãos, há muita coisa linda nessa frase. Saben, hermanos, hay muchas cosas lindas en esta frase. Uma delas. Y una de ellas. Observe que tudo que vem sendo falado até aqui Observe que todo lo que es dicho aquí é altamente positivo. es muy positivo. Ele é o herdeiro de todas as coisas. Él es el heredero de todas Ele é o las cosas. Criador. Él es el creador. Resplendor da Él es glória. el resplandor de la gloria. Expressa a imagem do seu La ser. imagen misma de su sustancia. Sustenta todas as Él coisas. sustenta todas las Você cosas. vê quanta beleza nisso? ¿Ven toda la belleza en eso? Agora, qual a impressão que nós temos aqui na próxima frase? Ahora, ¿qué impresión tenemos en la próxima frase? Mergulho no abismo. Es como si nos hundiéramos en el abismo. Esse mesmo filho maravilhoso, Aquel hijo maravilloso, esse filho glorioso, aquel hijo glorioso, o que ele vai fazer? ¿qué hará? Purificação de pecados. Hará purificación de nuestros pecados. Mas é por isso mesmo Pero por eso mismo, que essa frase é tão maravilhosa. que esa frase es tan maravillosa. Quem foi que fez a purificação dos ¿Quién nossos hizo pecados? la purificación de nuestros É pecados? Ele mesmo, Fue Él que mismo, é o resplendor da que glória, es el resplandor de la que é a gloria, expressa imagem de Deus, que es la expresa imagen de Dios, que contém tudo nele mesmo que Deus é. que en Él mismo tiene todo lo que Dios es. Ele fez purificação de pecados. Él hizo la purificación de pecados. Então, falando rapidamente sobre isso, Estamos hablando rápidamente sobre vamos eso. tomar duas frases. Vamos a usar dos frases. 2 Coríntios 5:21 2 Corintios 5:21 e Gálatas 3:13.
y Gálatas 3:13. Vamos abrir esses dois textos. Vamos a abrir esos dos São versículos. muito interessantes, Son muy interesantes porque eles contêm uma expressão paralela. porque contienen una expresión paralela. 2 aos Coríntios 5:21. 2 Corintios 5:21. Vamos ler esse versículo. Leamos ese versículo. 2 Corintios 5:21, al que no conoció pecado por nosotros, lo hizo pecado para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Gálatas 3:13, Y ahora Gálatas 3:13, onde há uma expressão semelhante. encontramos una expresión parecida. Gálatas 3:13. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito: maldito todo el que es colgado en un madero. Você viu essas expressões em 2 Coríntios, lo hizo pecado, En 2 Corintios leemos: lo hizo pecado, e nesse versículo, hecho por nosotros maldición. Essas expressões são paralelas. Bueno, esas dos expresiones son paralelas. Significa que Jesus foi feito pecado Significa que el Señor Jesucristo fue hecho pecado e foi feito maldição. y también hecho São maldición. dois versículos tremendos. Son dos versículos tremendos. ¿Por qué? ¿Por qué? Pecado e maldição. Porque pecado y maldición Isso tem tudo a ver conosco. tiene todo que ver con nosotros. Maldita é a terra por tua causa. Maldita es la tierra por a tu causa. Foi isso que Adão ouviu. Fue lo que Adán escuchó. Então, pecado e maldição. Pecado y maldición. Quando o Senhor Jesus foi feito pecado, Cuando el Señor fue hecho pecado, veja que existe um intercâmbio nesse versículo. mire que hay un intercambio aquí en estos O versículos. pecado é nosso, El pecado es nuestro. a justiça é dele. La justicia es de Él. Quando nosso Senhor Jesus foi feito pecado, Cuando Él fue hecho pecado, Hebreus diz que ele fez a purificação dos pecados. Hebreos dice que Él ha hecho la purificación de pecados. Então, quando ele foi feito pecado, Cuando Él fue hecho pecado, nós falamos que o pecado não penetrou nele, dijimos que el pecado no penetró en Él. mas espiritualmente falando, Espiritualmente hablando, algo tremendo aconteceu. algo muy tremendo ocurrió. Qual foi a figura que o nosso Senhor Jesus usou para explicar isso? ¿Qué figura usó el propio Señor Jesucristo para explicar eso? João capítulo 3. Juan capítulo 3. Ele foi feito pecado. Él fue hecho pecado. Ele disse assim a Nicodemos: Él le dijo así a Nicodemos. assim como Moisés levantou a serpente no deserto, Así como Moisés levantó la serpiente en el desierto, importa que o Filho do Homem seja levantado, importa que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo que nele crê tenha vida eterna. para que todo aquel que en Él cree tenga la vida Não é um eterna. versículo impressionante? ¿No es impresionante Nós ese sabemos versículo? que o Senhor Jesus é o Cordeiro de Deus. Sabemos que el Señor Jesucristo es el Cordero de Dios. Não há nada na tipologia bíblica No hay nadie en la tipología que bíblica seja positivo a respeito da que serpente. sea positivo respecto a la A serpiente. serpente é a figura do diabo. La serpiente es una figura del diablo. Ele é a antiga serpente. Él es la antigua serpiente. Mas ali é dito que o Filho do Homem, Pero allí es dicho que el Hijo del Hombre, ele mesmo, Él mismo, que é o Cordeiro de Deus, que es el Cordero de ele Dios, será levantado, será levantado, como Moisés levantou uma serpente no deserto. así como Moisés levantó la serpiente en el desierto. Então, o que significa isso? ¿Qué significa eso? Significa que ali na cruz estava o Cordeiro de Deus. Significa que allí en la cruz estaba el Cordero de Dios. Sempre Cordeiro. Siempre Cordero. Mas algo aconteceu ali. Pero algo ocurrió. Como se a pele da serpente Es como si la piel de la serpiente fosse colocada sobre o Cordeiro de Deus. hubiera sido colocada sobre el Cordero de Ele Dios. é o Cordeiro de Deus. Él es el Cordero de Dios. Nunca deixou de sê-lo. Nunca dejó de ser Mas el agora ele Cordero está de Dios. coberto Pero es como si ahora estuviera cubierto com pele de serpente. con piel de serpiente. Que verdade maravilhosa. Qué verdad maravillosa. E que hora terrível para o nosso Senhor Jesus. Y qué hora terrible para el Señor Por Jesucristo. causa dessa cobertura, Y a causa de aquella cobertura, o Pai tem que desviar o seu rosto. el Padre tuvo que mirar hacia allá. E ele teve que clamar em alta voz. Y entonces el Señor clamó en alta voz. Ainda é o Santo Cordeiro. Acuérdese que aún es el Santo Cordero Santo de Dios, Filho. el Hijo Santo. Nada mudou nele. Nada cambió en él, Mas agora ele tem que clamar: pero él clamó: Deus meu, Deus meu, Dios mío, Dios por mío, que me ¿por desamparaste? qué me desechaste? E por que isso? ¿Por qué eso? Porque agora o cordeiro está coberto com peles de serpente. Porque en aquel momento el Cordero estaba cubierto con piel de serpiente. E isso é o que Paulo disse em Coríntios 5:21. Y es eso lo que Pablo dice allí en 2 Aquele Corintios que 5:21. não conheceu o pecado, Aquel
que no conoció pecado, Nunca. Nunca. Nem na sua vida humana. ni siquiera en su vida E humana, nem na cruz do y Calvário. tampoco en la cruz Ele del não Calvario. conheceu o pecado. Él no conoció el Mas pecado, ele foi feito pecado pero por Él nós. fue hecho pecado por E o nosotros. pecado foi julgado na pessoa santa do Redentor. Y en su persona santa del Redentor, el pecado fue juzgado. E então aconteceu um câmbio maravilhoso. Entonces hubo un cambio maravilloso. Nós somos pecado. Nosotros somos Nós pecado. não temos justiça. Nosotros no tenemos justicia, Por causa da morte e ressurreição do Senhor Jesus. pero por la muerte y resurrección del Señor Nós Jesucristo, também fomos cobertos. también hemos sido cubiertos. Nós continuamos sendo pecadores. Continuamos siendo pecadores. No que concerne a justificação, En lo respecto a la justificación, não houve uma mudança em nós. no hubo cambio en nosotros. No que concerne a justificação, En respecto a la justificación, podemos dizer que houve um câmbio externo. podemos decir que hubo un cambio exterior. Nós somos pecadores, Nosotros somos pecadores, mas nós também fomos cobertos. pero también fuimos cubiertos. Cobertos com a justiça de Deus em Cristo. Pero cubiertos con la justicia de Dios en Cristo. Então agora quando Deus olha para nós, Entonces ahora cuando Dios mira a nosotros, Ele não pode virar o seu rosto. Él no puede más mirar hacia allá. Ele tem que manter o seu rosto Él puede mirarnos directamente sobre nós. sobre nosotros. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque Ele vê a justiça de Cristo. Porque Él ve la justicia de Cristo. Oh, que maravilhoso. Qué maravilla. Nós fomos cobertos com vestes de salvação. Fuimos cubiertos con vestidos de salvación. Ele se nos tornou da parte de Deus Él se nos hizo de la parte de Dios sabedoria sabiduría e justiça y justicia e santificação y santificación e redenção. y redención. Graças a Deus. Gracias a Dios. Então esse foi o câmbio que aconteceu na cruz. Ese fue el cambio que hubo en la cruz. Mas também há uma outra palavra mais forte. Pero hay otra palabra aún más fuerte, Gálatas 3:13. que es Gálatas 3:13. Não apenas ele foi feito pecado, Él no apenas fue hecho pecado, mas ele foi feito maldito. fue hecho maldito, Oh, maldición. Que palavra tremenda. Qué palabra tremenda. Você lembra que quando Pedro negou o Senhor Jesus, ¿Se acuerdan que cuando Pedro negó al Señor Jesús, ele não negou simplesmente ao Senhor Jesus. él no simplemente negó al Señor Jesús, Ele amaldiçoou o Senhor Jesus. pero lo maldijo? Ele disse que o Senhor Jesus era maldito, Él dijo que el Señor Jesús era maldito, era anátema. era anátema. O que aconteceu na cruz do Calvário? ¿Qué ocurrió en la cruz del Calvario? Toda essa maldição que estava sobre nós. Toda la maldición que estaba sobre nosotros. Qual era a causa dessa maldição? ¿Cuál era la causa de esa maldición? É uma só. Solamente una. Nós perdemos a capacidade de agradar a Deus. Perdemos la capacidad de agradar a Dios. Não poderíamos mais responder às demandas de Deus. No podíamos más responder a las demandas de Dios. Isso significa ser maldito. Eso significa ser maldito. Deus não poderia mais ter prazer no homem, Dios no podía complacerse en el hombre, nem se ele o desejasse. ni si lo quisiera. Era impossível. Es imposible, Fomos feitos maldição. porque somos malditos. Mas o que aconteceu na cruz? Pero en la cruz del Calvario, ¿qué ocurrió? O Filho bendito de Deus El bendito Hijo de Dios foi tratado fue tratado e foi considerado y fue considerado anátema, anátema, reprovado, reprobado, feito maldição. hecho maldición. E Gálatas 3 vai dizer: Y Gálatas 3 dice, para que a bênção, para que la bendición, ele foi feito maldição, Él fue hecho maldición, para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios. para que la bendición de Abraham alcanzase a los Então, que gentiles. maravilhosa é a purificação dos nossos pecados. Qué maravillosa es la purificación de nuestros Oh, pecados. irmãos, precisamos compreender mais dela, Hermanos, tenemos que comprender más de para que ella, tenhamos um descanso sólido, para que podamos tener un descanso sólido, uma segurança firme, una seguridad firme, porque é o Filho de Deus mesmo, porque es Él mismo, el Hijo de Dios, que foi feito maldição, que fue hecho maldición, que foi feito pecado. que fue hecho pecado. Ele foi feito pecado, Él fue hecho pecado nós fomos feitos justiça. y nosotros hemos sido hechos justicia. Ele foi feito maldição Él fue hecho e maldición nós fomos abençoados y nosotros hemos sido com bendecidos toda a sorte de bênção espiritual con todas las bendiciones nas espirituales regiões celestiais. en las regiones celestiales En Cristo. Cristo Gracias Jesús. al Señor. Gracias al Señor. Então ele fez purificação de pecado. Él hizo la purificación de pecados. Amados irmãos, Amados hermanos, se essas glórias do Senhor Jesus si estas glorias del Señor Jesús não têm poder para renovar os nossos corações, no tienen poder para renovar nuestro corazón, o que mais terá? ¿qué más puede tener poder para renovar el corazón?
O segredo da vida cristã vitoriosa El secreto de la vida victoriosa cristiana é contemplar o nosso Senhor es Jesus, contemplar el Señor Jesucristo, servi-lo, servirle, amá-lo, amarle, segui-lo bem de perto. seguirle de cerca. Esse é o amado de Deus, Ese es el llamado. o amado de Deus. Es el amado de Dios. Então ele fez a purificação dos Él pecados. hizo la purificación de E pecados. vamos concluir aqui por hoje. Y vamos a parar por aquí hoy. Qual é a última glória? ¿Cuál es la última gloria? Ele se assentou. Él se sentó. Que coisa maravilhosa. Qué maravilla. Esse mesmo filho, El mismo hijo, aquele que primeiro é dito que é o herdeiro de todas as aquel coisas, primero de quien se dice que era el heredero de todas las resplendor cosas, da glória. el resplandor de la gloria. Ele desce. Él O bajó. verbo se faz carne. El verbo fue hecho carne, Purifica os pecados. purificó los pecados. E agora? ¿Y ahora? O que acontece com ¿Qué ele? le pasó? Algo diferente. Algo diferente. Agora ele vai elevar até o trono Entonces ahora él será elevado hasta el trono, aquilo que nunca esteve lá. aquello que nunca estuvo allí. O Filho de Deus é Deus. El Hijo de Dios es Dios, Mas o Filho de Deus nunca foi homem. pero el Hijo de Dios nunca había sido Por hombre. isso a encarnação é tão tremenda, Por eso irmão. la encarnación es tan tremenda, Ele hermanos. participou de carne e de sangue. Él participó de carne y sangre. Para quê? ¿Para qué? Para que hoje Para que hoy houvesse homem na glória. pudiera haber un hombre en la gloria. Homem na glória. Un hombre en la O que gloria. isso significa? ¿Qué significa eso? Na linguagem do livro de Hebreus, En el lenguaje del libro de Hebreos, significa significa que ele tem capacidade, que él tiene la capacidad, ele tem a habilitação, él tiene la habilidad, ele tem os méritos, él tiene los méritos, ele tem a dignidade él tiene la dignidad para conduzir muitos filhos para à llevar glória. muchos hijos a la E é gloria. isso que ele está fazendo conosco, Y es eso lo que él hace con nosotros. por causa da sua obra consumada. Por su obra consumada, Assentou-se. él se sentó. Que palavra maravilhosa. Qué palabra maravillosa. Lá no Santo dos Santos, Allí en el Santo de los Santos, aquele lugar onde o sumo sacerdote entrava, allí donde entraba el sumo sacerdote, não havia nenhum lugar para se assentar, no había lugar para sentarse, nenhuma cadeira, no había ni una silla, nada. nada. Ali era lugar de trabalho. Era un local de trabajo, O para sumo trabajar. sacerdote não se assentava. El sumo sacerdote no se sentaba. Mas aqui está o eterno sumo Pero sacerdote. aquí encontramos el sumo sacerdote Ele eterno. disse na cruz, está consumado. Él en la cruz dijo, está consumado, está Então terminado. ele pode se assentar. Entonces él tiene el derecho de A sentarse. obra está consumada. La obra está terminada. E o que ele está fazendo assentado? Bueno, ¿y qué hace ahora sentado? Ele está aguardando, Él espera, apenas espera, espera que todos os seus inimigos que todos sus enemigos sejam postos por estrado dos sean seus pés. colocados por debajo de sus pies. Graças ao Senhor. Gracias al Então o Señor. Senhor Jesus se assentou El Señor Jesucristo à se sentó direita da majestade nas a la alturas. diestra de la majestad en la E o que diz o altura. versículo 4? ¿Qué dice el versículo Diz 4? que ele recebeu esse nome. Dice que recibió más excelente nombre. Veja, a palavra herdou aparece uma vez mais. Una vez más aparece la palabra heredó. Ele não apenas é o herdeiro de todas as coisas. No solamente es el heredero de todas las cosas. Veja, duas vezes herdeiro. Aquí dos veces heredero. Como filho de Deus, Como hijo de Dios, ele é herdeiro de todas as coisas. es heredero de todas las cosas. Como filho do homem, Pero como hijo del ele hombre, herdou um nome él heredó un que nombre está acima de todo que nome. está acima de todo nombre. Herdou por mérito. Él lo heredó por su mérito. Mérito particular. Mérito propio de él Ele particular. mereceu. Él lo mereció Porque foi obediente até a morte. porque fue obediente hasta la E muerte morte de cruz. y muerte de cruz. Então ele herdou um nome excelente. Entonces recibió un nombre excelente, Superior aos anjos. superior mismo a los E é ángeles. isso que o autor de Hebreus vai dizer até o versículo 14. Y es así, eso es lo que dice el autor de Hebreos hasta el versículo Que o 14. Senhor Jesus foi ungido Que el Señor Jesucristo fue ungido com óleo de alegria, con óleo de alegría, como nenhum dos seus companheiros. como ninguno de sus compañeros. Quem são esses companheiros no capítulo 1 de Hebreus? ¿Quiénes son los compañeros del capítulo 1 de Hebreos? Os anjos. Los ángeles. Mas ele foi ungido Pero él fue ungido com esse óleo, con esse óleo, como nenhum como dos seus ninguno companheiros. de sus compañeros. Sabe o que isso significa? ¿Sabe lo que significa? Atos 2:33. Hechos Que o 2:33. Senhor Jesus foi exaltado, El Señor Jesucristo fue exaltado entronizado, Entronizado. à destra do trono de Deus, a la diestra del trono de e Dios recebeu do Pai a promessa do y Espírito. recibió del Padre la promesa del O Espíritu. óleo sobre a cabeça, Es el óleo sobre la cabeza, ungido com óleo de alegria, ungido con óleo de alegría, mais do que nenhum dos seus más companheiros. que ninguno de sus compañeros. E por quê? ¿Por qué? Hebreus 12 vai dizer: Hebreos 12 por dice, causa da alegria
que lhe estava proposta, ele suportou a cruz. que a causa de la alegría que estaba delante de él, entonces soportó la E cruz. não fez caso da vergonha. Entonces no se importó con la E vergüenza. está sentado à destra do trono Y de Deus. está sentado a la diestra de Dios. Qual alegria era essa? ¿Qué alegría era esa? Em primeiro lugar, En primer lugar, cumprir a vontade do Pai. cumplir la voluntad del Padre. Ter uma família de filhos, Tener una familia de hijos. todos parecidos com seu filho. Todos parecidos con su O hijo. filho do seu seio, Es el hijo de su o seno. filho do seu amor. El hijo de su amor. Essa era a sua maior alegria. Esa es su mayor E alegría. a segunda alegria, Y la segunda alegría, ele próprio él mismo, ter uma noiva, tener una a novia. noiva do seu amor, La novia de su a amor. noiva do filho. La novia del hijo. Em troca da alegria que lhe estava proposta, Entonces, en cambio de la alegría que estaba ele propuesta, suportou a cruz. él soportó la cruz. E não fez caso da Y vergonha. no le importó la vergüenza. Graças ao Senhor. Gracias al Señor. Irmãos, que o Senhor abra os nossos olhos. Que el Señor abra nuestros ojos. Só a visão de Cristo Solo la visión de Cristo pode renovar os nossos corações cansados. puede renovar nuestros corazones Que o cansados. Espírito Santo continue falando Que el conosco. Espíritu Santo continúe a hablarnos. Vamos orar. Vamos a orar, hermanos. Por favor, isso. Señor, te damos gracias. Eres tan bello, Señor. Y tu obra tan perfecta. Señor, gracias porque lo que es, gracias por lo que has hecho. Gracias por tu Espíritu Santo, por tu palabra, Señor. Gracias por abrir nuestros ojos, aunque sea poquito. Obrigado. Pero lo poco que vemos ya nos llena tanto. Gracias, Señor, te adoramos y te bendecimos. Amém, Senhor. Háblanos en el nombre de Jesucristo, tu Hijo. Oh, Senhor, amém. En nombre de Él oramos. Amén. Amém.